Olá pessoal, para quem não conhece, meu nome é Ângelo. Eu venho aqui através desse vídeo, na verdade, compartilhar aí com aqueles que têm interesse, né, no assunto, que têm prazer aí em estudar a palavra de Deus, né? Não estudar no sentido de ficar discutindo quem sabe mais ou quem sabe menos, não para ficar, né, achando-se melhor do que alguém, né, do que outros, né? Ou ficar se achando no direito de ficar julgando os outros, né, como se os outros estivessem errados e a pessoa estivesse certa. Não é esse o objetivo. Mas o objetivo é de compartilhar com vocês, porque há um tempo atrás eu tinha um entendimento a respeito dessa passagem bíblica, né, não só dela, né, que tem outros textos bíblicos que também vão falar do mesmo assunto. E aquilo que eu por muitos anos fui ensinado, hoje eu percebo que não se encaixa muito bem com o contexto, né, onde essa palavra é dita, né, onde essas comparações é feita, né, com relação essa comparação aqui, onde relaciona, né, a vinda do Senhor Jesus, né, ou seja, a segunda vinda do Senhor Jesus, comparado com a forma como um ladrão ele age, né? Não no sentido da execução de um roubo, né, ou coisa do tipo, mas a questão de ser algo inesperado, né? Ou seja, a pessoa quando o ladrão tem êxito, né, em uma ação sobre uma pessoa ou sobre um estabelecimento, é porque aquele estabelecimento estava desprovido, né, de segurança, ou a pessoa estava meio que desatenta, né, assim dizer. Então, eu tinha um entendimento a respeito disso e hoje eu tenho um outro entendimento que eu acabei aprendendo, né, vendo aí alguns estudos sérios a respeito da palavra de Deus, né, estudos bíblicos, por pessoas sérias. E eu quero compartilhar com vocês, né, alguns textos, né, eu vou estar mostrando. De antemão digo que é o meu entendimento, né, o que eu acho que é coerente com os textos bíblicos. Eu vou estar apresentando a vocês esses textos e vocês que ouvirem, vocês tiram as conclusões de vocês, né? Eu não estou aqui para formar opinião em ninguém, mas assim trazer uma nova visão, né? Uma visão olhando de um outro ponto, né? Que a Bíblia ela nos permite isso. Não é que ela tem várias interpretações, né? Não, o sentido é único. Agora, a forma como a pessoa observa é que vai definir qual o caminho que ela vai seguir, né? Mas assim, a essência da mensagem ela é única. Ela não é mutável. Ela é única. Só que se você interpretar de uma forma diferente, né, você olhar de uma forma diferente, você pode estar aí fadado a seguir um caminho que não é o caminho correto, né? Ou não é o caminho que vai levar a um crescimento espiritual, né, com Deus. Então, eu vou estar aí passando o meu entendimento a respeito dos textos, ok? Mas antes de efetivamente começar aqui a expor, né, os textos, né, que abordam sobre esse assunto, essa comparação, né, que é feita a respeito da vinda de Cristo com a ação do ladrão, né, eu gostaria de fazer uma oração para que o Senhor Jesus ele nos dê a direção, né, porque a palavra de Deus, né, ela é espírito, né, e como está escrito, as coisas espirituais elas se discernem espiritualmente. E o meu desejo não é passar conhecimento literal, mas sim passar espírito, né? Para que de alguma forma isso que vai ser dito, né, as coisas que forem ditas acerca da palavra de Deus, isso venha trazer um crescimento espiritual na vida daqueles que ouvem, daqueles que também têm prazer em meditar, em conhecer, aprender, para que também para que possa repassar isso para outros, né?
Então, eu convido vocês a estar fazendo uma oração breve para que o Espírito Santo nos conduza nisso. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu te peço que o Senhor venha nos dirigir em tudo que viemos falar aqui nessa meditação, Senhor. Pois estamos aqui meditando na tua sã doutrina, na tua palavra. E não quero, meu Deus, que as palavras que saiam dos meus lábios sejam palavras vindas de uma construção humana, pura e simplesmente, mas que seja algo orientado pelo teu Espírito, para que aqueles que ouvem, aqueles que forem assistir esse vídeo, aonde ela estiver, isso possa trazer para essa pessoa um despertar, possa trazer para essa pessoa um alimento que vai fortalecer ainda mais a fé dessa pessoa, que vai trazer a ela um esclarecimento a respeito daquilo que talvez ela também, assim como eu, tinha um entendimento que era um entendimento fora do contexto, e que ela possa assim compreender melhor a respeito dessa comparação que é feita entre a sua vinda e a ação do ladrão. Então, que o Senhor tome a direção de tudo e que o Senhor abençoe essa meditação em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Então, pessoal, aqui no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, só antes mesmo de começar a falar o versículo que menciona a questão do ladrão, vamos só entender o seguinte. No capítulo 24, o Senhor Jesus, ele, a pedido dos discípulos, de alguns discípulos, ele começa a falar, ele começa a ensinar, né, aos discípulos o que iria acontecer no futuro, né? Ou seja, ele começou a fazer um discurso escatológico. E ali ele começou a orientar os seus discípulos quais os sinais que antecederiam a sua vinda, né? Ou seja, eles queriam saber, né? Porque não se sabe exatamente, né? Isso não foi dado a nenhum ser humano, nenhuma criatura, nem mesmo a anjos. Somente o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito é que sabe exatamente a hora, o dia, os segundos, os milésimos de segundos que isso vai acontecer. Mas o Senhor Jesus, ele sempre avisou os seus servos as coisas que iriam acontecer, as coisas que ele iria fazer. Foi assim com Abraão, né? Você vê que quando o Senhor Jesus foi destruir Sodoma e Gomorra, Abraão ele foi avisado, né? Porque Abraão ele era um homem diferenciado, né? Entre os seus contemporâneos, né? Ele era considerado amigo de Deus, ele é considerado o pai da fé, né? Então havia um grau de intimidade muito grande. Então o Senhor Jesus poderia não ter avisado a ele a respeito daquilo que ia acontecer. No entanto, ele foi avisado. Então, nós também, aqueles que buscamos servir ao Senhor Jesus em sinceridade, em temê-lo de verdade, obedecer a tua palavra, procurar viver de acordo com aquilo que ele tem ensinado, né, através das Sagradas Escrituras, não quer dizer que somos perfeitos e não cometemos erros. Nós somos sujeitos a falhas, mas o problema é que não é essa probabilidade que temos, né, devido à nossa natureza, de cometer falhas, e sim a permanência constante em praticar o erro. Isso que é o problema, né? Porque uma pessoa que tem uma vida com Deus, ela está sujeita a cair. E por isso o Senhor Jesus, ele adverte-nos a sempre estarmos orando, a sempre estar se envolvendo com as coisas espirituais. Para quê? Para que a nossa mente esteja envolvida com as coisas espirituais, para não darmos vazão às coisas mundanas, às coisas que nos corrompem, às coisas que são nocivas à nossa fé. Então, quando nós vivemos essa vida assim, nos alimentando espiritualmente, então a probabilidade de cometermos um erro vai diminuindo. Não quer dizer que ela se exaure, né? Ou seja, ela se esgota, até porque vivemos nesse corpo ainda, mas vai chegar um momento, né, na vinda de Cristo,
em que os seus salvos, né, nós, os salvos, né, aqueles que mantiverem a sua fé, esses serão transformados em um corpo incorruptível. Então já não haverá mais possibilidades do erro. Mas não vou entrar nesse assunto agora. Então, vejam o que o Senhor diz aqui, só para contextualizar, né, o que eu vou falar. Veja o que o Senhor Jesus diz aqui no capítulo 24, no versículo 29 de Mateus. Ele fala assim, ó: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então, assim, antes da vinda de Cristo, essas coisas aqui ela tem que acontecer. Ou seja, quando no meio da tribulação, lá no fervor da tribulação, né, que são aquele período ali de 7 anos, que na verdade a grande tribulação ela vai, assim, no meu entendimento, de acordo com o que está escrito, eu entendo que nos 3 últimos 3 anos e meio finais, né, desses 7 anos, será ali onde vai ocorrer os eventos, né, da grande tribulação. Efetivamente vai ser o momento em que o anticristo ele vai externar todo o seu furor contra aos santos, né? Então, já no finalzinho disso, né, a Bíblia fala que haverá ali alguns eventos ocorrendo nos astros, né? Ou seja, no céu, que no caso aqui seria o que? O sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então, aí quando isso aqui tudo acontecer, né, esses sinais acontecer, aí diz assim, ó: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Ou seja, após esses acontecimentos, depois que tudo isso aqui acontecer, então aqueles que estão atentos saberão que logo em seguida aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Esse Filho do Homem é o próprio Senhor Jesus, na sua segunda vinda. E aí diz assim, né, que todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então, a vinda de Cristo, ela ocorrerá depois desses eventos, né? E todos os povos da terra verão o Senhor Jesus vindo nas nuvens, né? E ali ele enviará, né, os seus anjos para reunir os santos, né, onde haverá ali o arrebatamento, né? Então percebam isso. Aí aqui, né, ainda no capítulo 24 de Mateus, o Senhor Jesus ele vai falando aqui a respeito ele fala uma parábola, né, a respeito da vigilância, né, da figueira, e no final aqui, né, que é o que eu estou querendo falar com vocês, que é no Mateus 24, 42, ele diz assim, ó: portanto, vigiai. Isso aqui ele está falando para os discípulos, ele não está fazendo uma pregação às multidões, mas ele está falando para os discípulos. Então, ele está falando aos seus servos. E quem é os servos do Senhor? A sua igreja, aqueles que se converteram, aqueles que vivem separados, aqueles que vivem afastados da prática do pecado. Então, ele diz assim, ó, Jesus está falando, ó: vigiai, ou seja, fique alerta, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora virá o ladrão, né? Então, olha aqui a palavra ladrão, né? Vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, ou seja, atento, né? Desperto, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, se a gente meditar aqui, né, nesse texto, eu vou mostrar outros textos que vão explicar um pouco melhor isso aqui, mas se você observar, você vê que ele fala assim, né, que se o pai de família, né, ele comparando, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, ele estaria vigiando a casa. E se ele ficar vigiando a casa, o ladrão ele não vai poder pegar aquela família de surpresa, porque há uma pessoa ali
fazendo a segurança, vigiando, ou seja, prevendo as ações, né? Então ele diz, né, para os discípulos, né, para que eles fiquem o quê? Apercebidos, ou seja, vigilantes. Porque o Senhor Jesus, ele, aqui no versículo anterior, como eu falei, ele já estava avisando aqui quais seriam os sinais que iriam anteceder a sua vinda. Então, quando a igreja, né, embora algumas linhas teológicas, escatológicas, não defende essa linha que eu vou falar aqui, né, que eles defendem que a igreja, né, a noiva de Cristo, ela não vai passar pela tribulação, pela grande tribulação. Mas hoje, o meu entendimento, de acordo com o que está escrito na Bíblia, eu entendo que a noiva vai sim passar pela grande tribulação, né? Eu não consigo achar na Bíblia uma coerência que possa me dar base hoje para dizer assim que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Então, respeito quem pensa diferente, mas assim, eu já pensei assim no passado, hoje eu não penso assim mais. Então, hoje, pelo que eu já li, né, na Bíblia sobre o tema, né, a respeito da vinda de Cristo, eu não encontrei assim uma boa base que pudesse justificar essa ideia de que a igreja ela vai ser arrebatada antes da grande tribulação, né? Ou seja, ela não vai passar pela grande tribulação. Eu não consigo entender isso dessa forma hoje. Então, seguindo essa linha de que a igreja vai passar pela tribulação, então, quando a igreja de Cristo começar a ver esses eventos aqui acontecerem, né, depois que estiver lá na grande tribulação e aí começar a ter esses sinais no céu, o sol escurece, a lua não dá mais sua claridade, as estrelas começam a cair do firmamento e os poderes do céu ficam abalados, aqueles que são da fé, eles já vão ficar atentos. Por isso que ele diz aqui, ó, ficai também vós apercebidos. Então eles vão ficar atentos, porque eles sabem que logo após aqueles eventos, Jesus vai vir em qualquer momento. Jesus vai vir a qualquer momento. Então eles têm que estar o quê? Apercebidos, estar esperando aquele acontecimento. Entendeu? Tem em Marcos, né? Também aqui seguindo esse mesmo raciocínio. Olha que interessante. Não é Marcos, não é Lucas. Lucas, deixa eu ver aqui, Lucas. Ó, olha só que interessante aqui em Lucas, né? Falando ainda na mesma linha, né? Aí ele fala aqui, ó, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Quer dizer, são os sinais que irão preceder a vinda de Cristo. E aí ele fala assim, ó, então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e glória. Ora, olha o que ele diz aqui, ó, ora, ao começarem essas coisas a sucederem, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Ou seja, veja que, né, quando a gente faz a leitura dos textos, né, daquilo que é falado, daquilo que é dito, né, que está escrito tanto em Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas, vemos aqui, podemos ter uma noção um pouco melhor a respeito desse assunto, né? Então veja que quando ocorrer todos esses sinais, né, que é o que ele fala aqui, ó, ao começar estas coisas, que coisas? Essas coisas. Ele diz, ó, exultar, ou seja, não é para a igreja se assustar, não é para ela ficar apavorada, não é para ela ficar desesperada como as pessoas que vão estar aqui que não assumiram um compromisso com o Senhor Jesus, né? Mas é para exultar, se alegrar, por quê?
porque a vossa redenção se aproxima. Porque quando Cristo vier na sua glória, tudo vai ser consumado. Tudo será consumado. Já não haverá mais pecado, já não vai haver mais não vai haver mais pecado, não vai haver mais o sofrimento, a dor. Por quê? Porque aqueles que forem salvos, aqueles que forem arrebatados e forem transformados, aqueles que fizeram parte da igreja, esses não vão mais sofrer. Eles vão passar a ter uma vida como o Senhor Jesus ele assim determinou, né? Ou seja, não haverá mais sofrimento, dor, choro, né? Fadiga, porque o Senhor Jesus ele vai aqui nos recompensar de todo o sofrimento que passamos aqui nessa terra, nesse corpo mortal, né? Então, então a gente tem que pensar o quê? Que quando tiver vindo esses sinais é que vai acontecer isso. E aí, né, ele diz aqui, ó, o Senhor Jesus fala aqui em Lucas, né, acautelai-vos por vós mesmo, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, né? Embora ele não use aqui o termo como ladrão, né? Mas aponta para a mesmo sentido, né? Então perceba que ele está dizendo para a igreja, ó, para que aquele dia não surpreenda vocês como um ladrão, né? Como um ladrão quando ele vai cometer um roubo, né? Em que ele espera que a vítima não esteja esperando ele, né? Não esteja esperando aquela ação dele, para que ele possa pegar aquela pessoa de surpresa. Então o Senhor Jesus está dizendo aqui, ó, fiquem atentos, né? Não se envolvam com as coisas do mundo, né? Com a orgia, com a embriaguez, com as preocupações desse mundo. Não se envolva com isso, porque isso são distrações. E o diabo ele trabalha dessa forma. Ele sobrecarrega as pessoas com distrações, com preocupações. Não é que a pessoa vai ler isso aqui e vai falar assim, agora eu vou não vou esquentar com nada, não vou mais fazer nada, vou deixar tudo, né, de qualquer jeito. Não é isso. Mas ele está falando para não se afundar, né, nessas preocupações mundanas, né? Não se envolver com o pecado, não se envolver com coisas que vão distrair a nossa fé e vai fazer com que nós não venhamos perceber esses sinais, porque a pessoa vai estar tão envolvida com as coisas de que quando os sinais começarem a acontecer, ela não vai perceber, ela não vai estar no espírito para perceber. Então Jesus está alertando, ou seja, o que dá a entender, né, o que nos leva a entender é que a vinda dele como um ladrão não será para os seus, não será para aqueles que estão na fé, estarão vivendo na fé quando ele vier. Porque aqueles que estiverem vivendo na fé, no Espírito, quando ele vier, esses não vão ser surpreendidos. Então, a vinda de Cristo não virá para esses como um ladrão, mas para aqueles que estão dispersos, estão desligados, estão totalmente desvinculados das coisas de Deus, para esses a vinda de Cristo será como a vida de um ladrão. Eu vou mostrar um outro texto aqui, que está lá em Tessalonicenses, no capítulo 5. Eu tinha anotado uma outra. Deixa eu ver aqui, Lucas. Deixa eu ver que está em Lucas 12 que eu tinha marcado. 39. Tá. Então, ainda, né, contextualizando aqui, né, ele diz assim, né, bem-aventurado, isso aqui está em Lucas 12, no versículo 34 aqui, né, 37, né,
Lucas 12, capítulo 12, versículo 37. Ó. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Quer dizer, bem-aventurado aqueles servos, ele tá falando de quem? Dos servos. Que estiverem o quê? Vigilantes. Aí ele fala, ó, em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar. Ó. Bem-aventurado aqueles que servem a quem o Senhor, isso aí falando de Jesus, né? Apontando para Jesus, quando vier os encontros vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele, o Senhor, há de cingir-se e dar-lhes lugar à mesa. Ou seja, dar novas vestes, né? Aos seus servos que estavam atentos. E aproximando-se, os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Ou seja, o que é que o Jesus está alertando aqui? Que aqueles que estiverem atentos no momento em que Jesus estiver vindo, eles serão bem-aventurados. Porque esses receberão o quê? Novos corpos. Né? A Bíblia fala que quando nós formos arrebatados, né? E antes de sermos arrebatados, seremos transformados. Ou seja, vamos ter o nosso corpo glorificado, né? Novas vestes, né? Então aqui está apontando para isso, né? Então receberemos aqui novas vestes. E ele diz aqui, ó, sabei porém isto, né? Aí ele vem falar, né? Se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, né? Não deixaria arrombar a sua casa, né? E aí ele, novamente, né? Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, o Filho do Homem, ou seja, a vinda de Cristo só será repentina, repentina não, ela só será, ela só será de forma inesperada para aqueles que não estiverem vigiando, não estiverem apercebidos, né? É o que está aqui, né? Não estiverem aqui, ó, apercebidos. E aí, eu vou ler aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2 aqui. Então, assim, esse aqui, para ficar mais... né, veja o apóstolo Paulo, né, ele falando lá para a igreja de Tessalônica, né, aos Tessalonicenses, e ele diz o seguinte, né, aqui no capítulo 5, ó, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Né? Você vê que ele está aqui fazendo uma comparação de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite, né? E aí ele diz, ó, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirão repentina destruição, como vêm as dores de parto, a quem está para dar luz, e de nenhum modo o escaparão. Mas aí, olha o que ele diz aqui. Embora que ele diga, né, que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite, olha a continuação, né? Porque isso aqui é uma carta, né, pessoal? Isso aqui é uma carta, e como uma carta, a gente lê ela direto, né? Esses títulos, esses subtítulos que estão aqui, né? Ele tem a intenção de tentar nos ajudar a ter uma ideia, né, de forma resumida do que se trata cada parágrafo aqui, né? Embora que nem sempre é muito condizente, né, o que está aqui, mas isso aqui são subtítulos que não estão no originais, né? Os originais não tem nem essas indicações aqui de capítulo, versículo. Isso aqui é só para facilitar a nossa vida aí, para identificar, né? Nos localizarmos, né? Facilitar o estudo também. Então aqui na sequência, olha só, para quem é que vem, né, o dia do Senhor como um ladrão, né? Ó, mas vós, ou seja, vós irmãos, né? Ele está falando para a igreja, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Olha só o que ele está dizendo. Aqui ele diz que o dia do Senhor vem como ladrão de noite.
né? E aqui ele já diz, ó, mas vós, irmãos, ou seja, vocês, irmãos, você, igreja, não estáis em trevas para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Quer dizer, quem são os demais? São aqueles que não vivem a mesma fé, né? Não fazem parte, né? Ou não querem se sujeitar à disciplina do Senhor Jesus, à disciplina de Deus. Então, ele diz o que? Não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Estejamos o quê? Atentos, né? Com a nossa mente ligada. Ora, os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então, eu percebo aqui nessa meditação, né, Paulo está falando aqui que a vinda do Senhor como ladrão de noite, ela vai surpreender os que estão o quê? Dormindo. Dormindo, não dormindo esse dormir que a gente está cansado do trabalho e vai dormir, mas dormindo no sentido espiritual. A pessoa não está ligada com o Senhor Jesus, não tem feito a manutenção da sua vida espiritual com Deus. E a pessoa já não ora, já não jejua, já não medita na palavra de Deus. Ela até ora ou vai na igreja só para pedir coisas terrenas. Não que isso seja errado, mas a pessoa está tão focada em pedir coisas que só vai servir para as coisas aqui nessa terra, né? Às vezes a pessoa quero uma casa, quero um carro, quero um emprego decente, quero ser promovido, quero um casamento, N coisas, quero uma cura. Não é que isso é errado, a pessoa tem que pedir isso, é claro. Isso é justo, e Deus ele se predispõe a fazer isso em prol dos seus filhos. Contudo, isso não pode ser prioridade na nossa vida, porque a partir do momento que isso passa a ser prioridade, o meu foco principal na minha relação com Deus, então eu vou estar fadado aí a, em algum momento, estar dormindo na fé. E aí, quando o Senhor Jesus vier, eu posso não estar ali atento à vinda dele. E aí já era. Já não tem muito o que fazer. Então, pessoal, a gente tem que ficar muito atento a isso, né? Então, a vinda do Senhor como um ladrão na noite, ou seja, a vinda dele de forma desapercebida, né? Ou seja, de forma que a pessoa não perceba, vai ser só aplicado para aqueles que não estão envolvidos com as coisas do Espírito, né? O Senhor Jesus, ele diz que a nossa mente, né, uma vez que nós nos convertemos, nós temos que estar cada vez mais afastado das coisas do mundo, né, desse mundo que vivemos aqui ainda, né, nos desapegarmos das coisas e nos apegarmos cada vez mais ao Senhor Jesus. E que o nosso tesouro, né, as nossas riquezas, aquela riqueza que a gente almeja e busca, elas sejam entesouradas nos céus. Porque as riquezas que nós entesouramos aqui nessa terra, elas se destroem. E além de se destruir, ela corrompe as pessoas, né? Então, é um cuidado aí que temos que ter. Eu vou mostrar aqui uma outra passagem aqui, né, só para acrescentar mais aí o conhecimento de vocês. Está na epístola de 2 Pedro, né, no capítulo 3, né, no versículo 10 aqui.
Olha que Paulo fala aqui também, né? É o Pedro, né? Fala aqui também sobre a vinda de Cristo, né? Ele fala assim, ele vai falando aqui no capítulo 3, versículo 7, né? Ele assim, ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios, né? Então, como diz lá em Apocalipse, né? E como já foi dito lá em Mateus, né? Lucas, né? E Marcos, que aqui ele está apontando para os acontecimentos, né? Que vão surgir ali antes da vinda de Cristo, né? Sobre a terra vai ser destruída, né? O céu, as estrelas, o sol, né, vai escurecer, a lua não vai dar sua claridade, as estrelas vão se desprender do firmamento, né, do local onde hoje elas estão ali mantidas, elas vão se desprender. E tudo isso para quê? Para o dia do juízo, né, a vinda, quando Jesus vier, fazer a sua justiça com aqueles que não obedeceram a tua palavra, né? E aí diz, há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como um ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então, ele vai falando mais aqui, né? Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, mais uma vez, né, fica aí evidente que a vinda do Senhor como ladrão, né, ou seja, ela vai ser realmente para aqueles que estão desatentos, né? Isso aí é mais um texto aí, né, que você pode meditar e que o contexto leva a esse entendimento, né? Que a vinda como ladrão não é que Jesus vai vir de forma oculta, ninguém vai ver, né? E depois ele vai vir uma segunda vez, né? A vinda de Cristo ela não vai vir em 2 etapas. A Bíblia não diz isso. Como se pensa, né? As pessoas pensam, né? O pensamento dispensacionalista, ele pensa assim que a vinda de Jesus vai vir em 2 etapas, né? A segunda vinda dele. Ele vai vir em secreto, pega a igreja e depois, né? Enquanto a grande tribulação está ocorrendo aqui na Terra, no final, né? Dessa grande tribulação, no final dos 7 anos, Jesus virá de novo e aí vai arrebatar o restante das pessoas que ficaram aqui e que se converteram, né, em meio lá à tribulação. Então, não faz muito sentido isso, até porque, imagina, a Bíblia fala que em Cristo não existe mais aquela divisão que existia antes entre os povos, entre judeus e gentios, né? Não existe, antigamente tinha aquela divisão, né? A casa de Israel, a casa de Judá. Em Cristo já não tem mais essa divisão. Em Cristo ele unificou os povos. Ele rompeu essa barreira. Essa divisão ele tirou, unindo todos os povos, né? Quando eu falo todos os povos, eu me refiro a todos aqueles, sejam judeus ou gentios, que se converteram ao Senhor Jesus. Então eles vão formar o corpo de Cristo, né? Ou seja, cada indivíduo separadamente, ele não é uma igreja, ele é um membro do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. Mas o indivíduo separadamente, embora o nosso corpo seja templo do Espírito Santo, isso não quer dizer que somos igreja.
Entende? Não somos a igreja do Senhor Jesus. Não. A igreja do Senhor Jesus é o corpo, é o conjunto de membros. E esses membros são compostos por cada pessoa que se converte, né? Cada pessoa que se arrepende dos seus pecados. Então, em Jesus, né, não existe mais essa distinção. Então vamos pensar um pouquinho, né? Vamos tirar aí um pouco os pensamentos teológicos, né? Vamos pensar de forma racional. A vinda do Senhor Jesus é para buscar a sua igreja, né? O seu corpo, a sua noiva, né? A noiva do Senhor Jesus é a igreja, né? Ou seja, os salvos. A Bíblia fala que em Apocalipse que da grande tribulação vai surgir pessoas que foram salvas, né? A Bíblia fala que eles foram decapitados, né? E foram salvos. Então, como explicar, né, se Jesus vem para buscar a sua igreja, como explicar essa ideia de que antes da tribulação o Senhor Jesus vai pegar uma parte do seu corpo, quer dizer, um pedaço da sua noiva, e vai estar lá, né, vivendo o seu momento de bodas, né, como é o ensinamento, o seu momento de bodas, enquanto que a outra parte da sua noiva está aqui na tribulação, sendo afligida, perseguida, morta. Não faz muito sentido isso, né? Não é coerente isso. Então, essa ideia de que a vinda de Cristo vem em duas etapas, isso no meu entendimento, pelo que hoje, né, eu tenho aprendido através da meditação na Palavra de Deus e através de alguns estudos sérios, algumas pessoas comprometidas com a fé, eu não vejo coerência nisso, né? Todos os textos que abordam sobre a vinda de Cristo aponta que a igreja ela vai passar pela tribulação e ao final ele vai reunir todos os que foram salvos e aí sim esses serão transformados e glorificados e ali ele entra para as bodas, né? Mas isso é um outro tema. Mas assim, né, continuando, fica claro aqui que essa vinda, né, essa comparação ela aponta justamente para isso. Ou seja, a vinda de Cristo será como um ladrão de noite, né, para aqueles que não estiverem vigiando. Então, vamos só dar uma olhada aqui em Apocalipse, né? Apocalipse 3, o versículo 3 também. 3, até marquei aqui. Aqui na carta, ele está, né, falando aqui para a igreja de Sardes, né? E ele diz assim, ó: porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que haverá, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Entendeu? Então você percebe que, olha o alerta que ele está dando, ó: porquanto, se não vigiares, ou seja, em que condição ele vai vir como ladrão para a igreja de Sardes? Se ela não vigiar. Se ela estiver vigiando, ele não vem como ladrão. Por quê? Porque ela está vigiando, ela está atenta. Então a vinda dele não será uma vinda que ela não vai estar pronta para receber. Não será uma vinda secreta, né? Ela vai perceber, ela não vai saber exatamente quando, o momento exato, a que hora exata. Mas por ela estar atenta, ela vai ver a vinda dele. Ela vai ver ele chegando. Ela vai estar atenta. Agora, quando ela não vigia, então ele vem como ladrão. E aí a pessoa não vai conhecer, não vai nem perceber o momento em que isso vai acontecer. Entendeu? Só pra gente meio que encerrar aqui essa exposição, só mais um texto aqui de Apocalipse, que foi o texto inicial, né? Que deu aí o pontapé inicial nessa meditação. Aqui, quando o Senhor fala aqui do sexto flagelo, né, não vou entrar muito no detalhe dele, mas olha o que ele diz aqui, né?
Olha o que ele diz aqui, ó. Eis que venho como um ladrão, eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não veja a sua vergonha. Então, olha só. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, né? Ele não está falando aqui de vestes, roupa, né? Que eu já vi, eu lembro quando eu era mais novo, eu comecei a dar os primeiros passos numa igreja, embora eu não entendia absolutamente nada a respeito da fé, nem de nada, mas eu lembro de algumas coisas assim que eu via, e eu lembro que os irmãos lá na igreja, eles não dormiam sem roupa, porque eles liam essa passagem aqui de forma literal. Se eu não me engano, acho que ainda hoje, eu acho que ainda existe esse pensamento na igreja, né? Então eles pensam que, quando ele fala aqui, né? É bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes para que não ande nu, né? Então a pessoa entende de forma literal, acha que tá falando da questão da veste, essa roupa que a gente está vestindo, né? Não faz muito sentido a pessoa pensar assim, porque se for assim a pessoa vai tomar banho de roupa, né? Não tem muito sentido isso, né? Então é um ensinamento aí que não tem base bíblica alguma, né? Então você vê que quando ele fala de suas vestes, ele está falando da nossa conduta, né? Da nossa condição diante de Deus, né? O que nós temos sido diante de Deus, né? Guardar nossas vestes, guardar nossa fé, né? Guardar a nossa vida de forma íntegra, né? Aos olhos de Deus, para não estar ali corrompido, né? Não estarmos expostos, né? Porque quando nós vivemos no pecado, né? Ou quando a pessoa se mantém ou insiste ali no pecado, ela está nua, né? Ela está totalmente despida, né? É como no caso lá do Gênesis, quando Adão e Eva eles pecaram, né? Desobedeceram a Deus, né? Comendo daquele fruto que eles não eram para comer. Você vê que eles estavam nus, eles ficaram nus, que até então, quando eles estavam ali vivendo de acordo com a lei, com aquilo que Deus determinou, obedecendo a Deus, eles estavam, humanamente falando, né? Eles estavam nus, eles não tinham roupas naquela época, né? Mas eles não viam essa nudez, porque não havia a maldade ali, não havia o pecado ali. Mas quando eles pecaram, então eles se viram nus, eles estavam vulneráveis, né? Então eu compreendo que esse texto ele aponta para isso, né? Então esse guardar as suas vestes é guardar a nossa fé, guardar a nossa comunhão, né? É guardar a nossa consciência limpa diante de Deus, porque uma consciência limpa diante de Deus nos faz entrar na presença de Deus sem medo, sem dívidas, né? Sem que o diabo possa apontar e a pessoa não tem nem condições de falar com Deus, né? Ela não tem a ousadia para falar com Deus. Mas quando a pessoa está no pecado, quando a pessoa está no erro, está na dívida, ela não consegue muitas vezes nem orar, porque ela tem a consciência de que ela fez algo que desagrada a Deus. Então ela fica numa condição vulnerável, ela fica exposta, porque ela abriu um precedente para o diabo ali. Ela acabou dando uma margem, né, para o diabo ainda ter do que acusar ela, né, do que tentar enfraquecer a fé dela. Então, pessoal, basicamente é isso aí, né? É o meu entendimento a respeito dessa colocação, né, dessa comparação que o Senhor Jesus faz referente aí à vinda dele, né, comparando com o ladrão de noite, né? Então, no meu entendimento, né, de acordo com os textos que eu apresentei aqui, né, que vocês podem meditar neles, não quero aqui ser a pessoa que estou batendo o martelo e tem que ser assim, é assim, porque a minha verdade absoluta não é isso. Mas, assim, eu estou querendo compartilhar com vocês aquilo que um dia eu aprendi de uma forma e a forma como eu fui ensinado não estava muito condizente com o que realmente o texto fala. Né? De repente, a pessoa que me ensinou
né, ou as pessoas que me ensinaram, elas também não aprenderam isso ou não buscaram aprender isso dessa forma. Mas assim, se nós lendo aqui, né, todos vocês podem ter acesso à Bíblia. A versão que eu estou usando aqui é a versão revista, é a Almeida Revista Atualizada, mas você pode usar aí a Almeida Corrigida e Fiel. Independente da versão da sua Bíblia, a essência, né, a mensagem, né, ela não muda o sentido dela. O que pode diferenciar são as palavras usadas, né, as concordâncias. Tem algumas Bíblias mais recentes, né, que são linguagens atuais, né, que ela pode usar um vocabulário um pouco diferente, mas assim, o sentido ele não pode ser mudado, né? Então você pode meditar aí na sua Bíblia, né, e você mesmo pedir direção ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo, e ele vai poder te orientar. E aí você avalia se aquilo que foi exposto aqui tem coerência ou não, né? Se tem uma fundamentação dentro daquilo que está escrito na palavra de Deus, ou se é apenas uma ideia minha, um pensamento meu, pura e simplesmente, que estou aqui querendo convencer vocês de alguma coisa, né? Não é esse o objetivo, né? O objetivo é compartilhar com vocês aquilo que eu tenho aprendido, que é uma coisa que eu gosto, né? Eu tenho prazer em meditar na palavra de Deus, estudar. Entendo que se não fosse para nós estudarmos a Bíblia, Deus não orientaria, né, os homens da fé a fazer isso, né? Se a gente lê em Josué, deixa eu ver aqui, no livro de Josué, acho que é no capítulo 2, deixa eu ver aqui, olha o que o Senhor Jesus fala aqui para Josué, né? Depois que Moisés morreu, Josué assumiu a liderança do povo hebreu, né? Para levar eles até a terra prometida. E Deus diz assim, ó: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvie, não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Então, esse livro da lei, né, aponta para as Sagradas Escrituras, né? Na época, né, as Sagradas Escrituras para o povo hebreu naquele momento era as leis que Deus tinha ali revelado a Moisés, né? Ou seja, a lei que foi passada por meio de Moisés ao povo. Então, as Sagradas Escrituras de posse do povo naquela época era ali o livro da lei. Então, por isso que ele diz a Josué, ó: não cesse de falar do livro da lei, antes medita dia e noite. Então, o Senhor Jesus está dizendo para ele assim, ó: você quer ser bem sucedido em tudo que você fizer? Não cesse de falar do livro da lei, ou seja, trazendo para o dia de hoje, né? É evangelizar, é propagar o evangelho. Mas para isso ele precisa o quê? Meditar de dia e de noite. Ou seja, quando a pessoa medita na Bíblia, ela está aprendendo, né? Quando ela busca ali, né, aprender com os colegas que de fato tem algo para passar, né, do Espírito, para ensinar, né, através da palavra de Deus. Então a pessoa ela vai crescendo, né? Até porque a Bíblia fala que a nossa fé ela vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então quando nós meditamos na palavra de Deus e aquilo que nós meditamos nós colocamos em prática, então nós estamos ali aumentando a nossa fé, né? Estamos avivando a nossa fé. Então ele fala: medita nela dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nela está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Entendeu? Então é uma condição. No livro de Salmos, né, logo no primeiro capítulo, o rei Davi, né, que ele,
ao que ele diz, né? Ele fala: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, né? Que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Entendeu? Existe outro salmo também que fala a respeito da palavra do Senhor, né? Então, assim, em toda a Bíblia, até mesmo no Novo Testamento, né, o apóstolo Paulo ele orienta, né, Timóteo, né, a meditar, a estudar na Bíblia, para que dessa forma ele se comporte como um obreiro aprovado e tenha condições, né, de não só manter a sua fé, como também ensinar aqueles a quem ele falava a respeito do reino dos céus, né? Porque como é que nós vamos ensinar alguém se não aprendermos, né? É como aquele eunuco falou para Filipe, né? O eunuco estava meditando no livro de... Logo quando começou a perseguição da igreja, né? Isso aqui está no livro de Atos. Deixa eu ver se eu me lembro aqui qual é o... Eu não decoro muito os versículos, mas se eu não me engano acho que é Atos 2. Acho que é Atos 2. Um tempo... Então ele aqui. Então, ó, ele diz assim, ó: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe, quer dizer, aqui é o Espírito Santo: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vês lendo? E ele respondeu: como poderei compreender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era, na verdade era o Salmo 61, né, que ele fala, se não me engano, acho que era o Salmo 61 não, desculpa, que se não me engano acho que era Isaías. Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque a terra só tirada. Deixa eu ver quem. Isso é Isaías. É isso mesmo, Isaías 53. Isaías 53, né? Essa citação aqui. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então, assim, Filipe, ele ali, né, guiado pelo Espírito Santo, conseguiu explicar, né, para aquele eunuco que estava lendo. Veja que esse eunuco, pelo que dá a entender, ele era uma pessoa que buscava a Deus, né? Você vê que ele tinha ido para Jerusalém para adorar a Deus, né? Ele fala aqui, né, ó. Ele é um ocidental. Ó, aqui ele fala assim, ó: surpreendente todo tesouro que vier adorar em Jerusalém. Então ele tinha ido adorar em Jerusalém. Então, de alguma forma, ele reconhecia, né, a Deus, né? Ele tinha um certo temor a Deus. E ele estava meditando, estudando ali Isaías, mas você vê que o Espírito Santo viu que ele não estava compreendendo. Então percebe que é importante, né, nós termos essa sensibilidade de querer aprender para poder ensinar, né? Assim como esse eunuco, tem muitas pessoas que
querem ter o desejo de conhecer a palavra de Deus, mas não tem quem ensine. Eu vou falar algo que acontecia comigo, né? Eu lembro quando eu era mais novo, antes mesmo de começar a querer a buscar Deus, né? De me converter. Eu lembro que eu gostava de ouvir as pessoas falarem da Bíblia, mas eu não sabia nem o que eles estavam falando, não entendia nada, mas eu gostava, eu tinha prazer, eu tinha curiosidade, embora eu nunca tive aquela prática de ficar lendo a Bíblia quando eu era mais novo, mas eu já tinha isso em mim, né? Então, é da mesma forma que esse eunuco, e você vê que depois que né, ele recebe a instrução, né, o esclarecimento por parte ali de Filipe, né, ele entende, né? E aí você vê que, olha a reação dele, né? Ele fala assim, ó, seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco. Você vê que partiu do eunuco, né? Não foi nem Filipe. Ele diz, ó, eis aqui água, quem impede que seja eu batizado? E Filipe respondeu, é lícito, se crês de todo o coração. E respondeu ele e disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro e ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito Santo arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio, né? Então, olha que interessante, né? Você vê que o Espírito Santo já sabia que aquele homem, né, aquele eunuco, ele tinha um desejo ardente de conhecer as coisas de Deus, né? Ele tinha um zelo pelas coisas de Deus. Ele procurava, ele estava meditando, ele tinha interesse, né? Pelas coisas de Deus. E aí, o Espírito Santo vendo isso, ele fez o quê? Mandou Filipe. Filipe foi lá, ensinou a ele, né? Explicou para ele aquilo que ele estava lendo, a quem se referia. Ele entendeu a mensagem da salvação, e ali ele tomou a atitude de se batizar. Você vê que até um detalhe interessante, né? Algumas vezes as pessoas, quando se fala de batismo, tem algumas doutrinas, né, de algumas igrejas, né? Nada contra, tá? Nada contra isso, mas que, por exemplo, se uma pessoa às vezes chega na igreja e ela entende, ela recebe a mensagem, e ela reconhece Jesus Cristo como seu Senhor, seu Salvador, assim como esse eunuco fez aqui, e ela fala assim, eu quero me batizar, eu quero entregar minha vida para o Senhor Jesus, eu quero assumir esse compromisso com Cristo. Em algumas igrejas a pessoa não consegue ser batizado assim, de imediato, né? Algumas igrejas adotam aí a prática de fazer uma espécie de curso, a pessoa faz um estudo, né? E ali, eu não sei bem como funciona isso, mas é como se fosse uma espécie de preparação para que a pessoa pudesse, após isso, ser batizada. E se ela não passar por esse processo, ela não é batizada. Assim, eu tenho a minha opinião com relação a isso, né? Eu não entendo que isso seja algo que tem um amparo bíblico, pelo menos assim, é o meu entendimento, né? Que partindo dessa situação do eunuco, você vê que Filipe ali, ele não pensou duas vezes. A única coisa que ele falou assim, você realmente crê no que você está querendo fazer? E o eunuco, ele disse, creio. Eu creio que o Senhor Jesus é o Cristo. Ele é o Filho de Deus. Então é lícito. Então vamos ali, naquela água ali. E ele se batizou e ficou cheio de júbilo, né? A Bíblia fala. Ele seguiu feliz. E certamente, embora a Bíblia não dá mais ênfase no que aconteceu com esse eunuco depois, mas pode-se imaginar que ele saiu testemunhando Jesus ali por onde ele passou, né? E era um homem né, pelo que fala, né, ele era um superintendente, ele tinha uma posição, né, tinha um status, mas ele foi humilde, né? É muito forte isso. Então acho que a gente não poderia deter as pessoas, né? A pessoa está numa igreja, vai a primeira vez na igreja, recebe a mensagem, realmente assume quer assumir aquele compromisso com Deus, e ela de fato ali quer trilhar o caminho da fé, né? Eu não vejo que teria que ter algum tipo de empecilho quanto a isso, mas por outro lado também compreendo um pouco essa questão, porque
às vezes tem pessoas que vai na empolgação, né? Às vezes quer se batizar no impulso, né? E aí, na verdade, esse trabalho de ter essa orientação antes de efetivamente se batizar, provavelmente vai ajudar a pessoa a ter uma melhor compreensão do que é esse ato de se batizar, né? Não é simplesmente descer as águas, né? E o fato dela descer as águas, ela assume um compromisso com uma igreja, né? Ela assume um compromisso com uma igreja A, B ou C. Não. Quando a pessoa ela desce as águas e ela é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ali ela está assumindo um compromisso com o Senhor Jesus, né? Ela está mortificando a sua velha criatura e ali ela está iniciando sua nova caminhada da fé na busca, né, do alvo, que é a santificação, a salvação, né? Então é importante as pessoas fazerem isso. Tem gente que demora um pouco a tomar essa decisão porque tem aquele pensamento que é um pensamento até demoníaco, isso de dizer assim, não, eu não estou preparado, né? Ou então, não, eu ainda não senti no coração, né? Só que isso é um perigo, porque a pessoa ficar esperando sentir alguma coisa para tomar uma decisão com Deus, isso pode ser tarde demais. Então, se você que está vendo esse vídeo aí, você está na igreja, né? Você está buscando a Deus na igreja, já está há algum tempo na igreja e ainda não tomou a decisão de se batizar, de assumir esse compromisso com Cristo, eu digo que você tome cuidado, porque a Bíblia fala assim, né, que aquele que crê e for batizado, esse será salvo. Aquele que não crê será condenado. Então, assim, a atitude de se batizar é uma forma prática de mostrar, através da sua ação, né, de se batizar, que você está crendo naquilo que você ouviu a respeito de Cristo, né? Deixa eu só pegar aqui. Ok, ele fala assim, ó: quem crê e for batizado será salvo. Quem porém não crê será condenado. Então, assim, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, obviamente, não se batiza. Então esse já está condenado. Então, quando a pessoa diz que crê, mas ela não toma a atitude de se batizar, é o mesmo que ela não crê. Aí alguém vai falar assim, pô, mas como é que eu não estou dizendo que a pessoa não poderá ser salvo, tá? Se não for batizada. Vamos só entender direito isso. Aquele ladrão na cruz, ele não foi batizado nas águas, não foi batizado no Espírito Santo, ele não tinha, pelo que dá a entender, ele não tinha uma vida com Deus durante ali antes de estar naquela condição. Porém, ele teve a oportunidade em vida de, naquele momento, se arrepender de todo o seu coração. E não foi um arrependimento, uma emoção, né? Não foi um remorso, mas foi um arrependimento genuíno. Ele reconheceu o Senhor Jesus como Salvador, como Senhor da sua vida, e ali ele teve a sua oportunidade de ser salvo. Só que ali ele estava numa condição em que ele não podia mais, não tinha como ele se batizar. Ele estava numa condição que era o final da vida dele. Agora, é diferente de uma pessoa que tem todo um tempo para fazer isso, e aí ela não faz, se apoiando nessa situação de que ela pode ir lá no finalzinho, na iminência da sua morte, se arrepender e ser salvo sem se batizar. Isso é perigoso, porque tem pessoas que têm morte fulminante, né? A pessoa não tem nem tempo de dizer ai, né? E aí a pessoa pode perder a sua salvação simplesmente porque ela ficou esperando sentir alguma coisa. Então, pessoal, não espere sentir alguma coisa. A fé não é sentimento. A fé, ela é algo racional, é decisão. A pessoa toma uma decisão. Então, não deixe passar muito tempo para tomar essa decisão, porque nós não sabemos quanto tempo nos resta aqui nessa terra. Eu não sei
se eu vou estar vivo daqui a alguns segundos. Eu não sei. Eu não sei se depois que eu gravar esse vídeo eu vou estar vivo. Não sei. Entende? Então, a gente tem que se preocupar com isso, né? A gente tem que ter essa consciência, né? Então, espero ter ajudado aí nessa exposição aí, né, dessa meditação. Eu falei até um pouco além do que eu iria falar, mas espero que possa ter ajudado aí vocês, né? Procurem se firmar com o Senhor Jesus. Os dias são maus, os dias estão cada dia pior, não vai melhorar, porque as profecias elas vão se cumprir, inevitavelmente. Não vai ser nenhum governante que vai impedir que isso aconteça. Por mais boa intenção que ele possa ter, não vai conseguir, porque isso já está determinado. Então aquilo que Deus determinou, aquilo que Deus, aquilo que já foi predito, isso vai se cumprir. A palavra de Deus ela vai se cumprir. Por isso que Jesus falou, ó, passará o céu e a terra, passará essa geração, e a minha palavra ela continua a mesma, ela não muda. Então tudo vai se cumprir conforme está escrito. Então os dias são maus, e o que cabe a nós não é ficar apavorado ou com medo, né? Desesperado, querendo tomar decisões precipitadas, mas o que compete a nós é nos apegarmos ao Senhor Jesus, é nos apegarmos à fé, a nos estruturarmos espiritualmente, porque uma vez que nós buscamos nos estruturar espiritualmente, quando vierem as tempestades, quando vierem as lutas, quando vierem as coisas que estão preditas, né, que estão para vir, nós vamos estar firmes e, de certa forma, vamos estar alegres. Por quê? Porque quando tudo isso, se a gente vê tudo isso acontecendo, é porque a vinda do Senhor Jesus está muito iminente. Entende? Como ele fala ali em acho que é Mateus ou Marcos, acho que é Marcos, acho que é Marcos 12, acho que é Marcos 12, 34, esqueci agora, eu não gravo texto, peraí, achei aqui. Então, como diz aqui em Lucas, ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça. Quer dizer, fique feliz, levante a cabeça, não esmoreça não, porque a vossa redenção se aproxima, ou seja, a nossa justiça, né, o nosso Senhor, Ele está vindo. Então, quando tiver acontecendo esses sinais, né, quando tiver ali o anticristo botando terror na humanidade, perseguindo, matando gente, matando os santos, isso vai acontecer inevitavelmente, faz parte, né? São coisas que alguém pode perguntar assim, mas como é que Deus deixa isso acontecer? Assim, nós somos a criatura, a gente tem que entender que Deus é soberano. Isso é uma coisa que as pessoas não conseguem compreender. Bota uma coisa na cabeça, Deus é soberano. Deus é soberano. A vontade dele é soberana. Não quero dizer que ele é um Deus sádico, é um Deus, como é que se diz, que tem prazer em ver a destruição da sua criatura. Não é isso, né? Não é isso. Mas ele não somos nós que ditamos como ele age. Existe aí umas linhas, né, que diz que nós temos autoridade ou temos precedentes, né, de poder colocar Deus contra a parede. Isso aí não é verdade. Se Deus agir de acordo com as nossas imposições, ele deixa de ser soberano. E isso não vai acontecer nunca em tempo algum. Então, essa ideia de dizer que eu posso chegar para Deus e dizer para ele que ele é obrigado a fazer alguma coisa por mim porque eu faço alguma coisa, isso está totalmente errado. Não tem base alguma bíblica
para fazer isso. Não tem, entendeu? Não tem. Não tem mesmo. Podem até usar alguns textos soltos, né, alguns versículos soltos para tentar sustentar esse tipo de ensinamento, mas biblicamente não tem. Não tem. Nenhum ser humano tem essa prerrogativa de colocar Deus contra a parede para atender a nossa necessidade. Não. Porque se fosse assim, se a gente for pensar assim, Paulo foi um homem extremamente usado por Deus. Muito mais do que todos os outros apóstolos. Muito mais. Muito mais. Foi quem mais sofreu. Foi quem mais foi usado. E no entanto, ele mesmo fala que havia um espinho na carne, que não se sabe ao certo o que era, se era uma enfermidade, né, o que era, né? Talvez a gente possa especular ou conjecturar, achar que esse espinho na carne seria, acho que, uma dor na consciência, talvez, pelo fato dele ter, né, por conta da sua ignorância, em achar que aquilo que ele estava fazendo em perseguir os cristãos, em matar muitos cristãos, seja homem, mulher, idoso, criança, ele achava que estava fazendo algo em prol da fé. Talvez a consciência desses atos, talvez, poderia ainda de alguma forma trazer algum incômodo para ele. Porque uma coisa é a gente... o perdão, né, ele não faz com que nós venhamos esquecer as coisas que nós já fizemos, né? O fato de sermos nova criatura não quer dizer que a gente vai esquecer do que já fizemos, do que éramos no passado, né? A não ser que a gente sofra de amnésia, né? Uma pancada na cabeça e delete tudo, mas do contrário, a gente não vai esquecer do que fizemos. Nós só não vamos deixar isso vivo em nós, né? Ou seja, não vamos ficar trazendo isso para a nossa vida presente e ter algum tipo de lembrança de forma prazerosa daquilo que fizemos de errado, né? Não é isso. Mas talvez, né? Isso é só uma conjectura, tá, pessoal? Eu estou falando assim do que eu acho, né? Estou dizendo que era. Então, né? Só para não me estender muito. Então Paulo, por várias vezes ele pediu a Deus para que ele tirasse aquilo dele. E no entanto, Jesus falou para ele assim: ó, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Então Paulo teria todas as, digamos assim, né, se for pensar dessa forma, né, de que o servo do Senhor, que é fiel a ele, que cumpre com as suas obrigações, né, tem algum tipo de prerrogativa de impor a Deus a sua vontade, ou seja, de colocar Deus contra a parede e falar: Deus, eu quero ser curado porque eu fiz isso e aquilo. Ele teria, né, se for olhar assim, ele teria toda a condição, mais do que qualquer um de nós, para fazer isso. E no entanto, mesmo ele clamando a Deus, Deus só falou para ele, Jesus falou: a minha graça te basta. E ele continuou naquilo ali, era o espinho na carne dele, né? Então, se fosse assim também, Eliseu, né? Eliseu foi um profeta que fez muito mais coisa do que Elias, né? Elias foi um homem muito usado por Deus, mas Eliseu fez muito mais do que Elias. E no entanto, Eliseu morreu doente. Então, assim, essa ideia que que alguns ensinam de que, Senhor, porque eu sou fiel nisso, eu sou fiel naquilo, eu faço voto nisso, sou fiel dizimista, isso me dá o direito de exigir, cobrar. Pessoal, não dá direito nenhum. Tudo que fazemos, né, para Deus, é claro que existe um reconhecimento da parte de Deus, isso é fato. Porque ele diz que nenhum trabalho que nós fazemos é em vão. Porém, isso não nos dá o direito de achar que podemos cobrar ou exigir nada de Deus nesse sentido. Entendeu? Então, não podemos viver dessa forma, agir dessa forma. Então, pessoal, eu já me estendi bastante aqui. Eu sei que o assunto é muito legal. Eu gosto muito de falar sobre isso. Mas tá grande pra caramba o vídeo, tem 1h20. Mas espero que vocês tenham, né, se identificado com alguma coisa que foi dito, né?
E espero que aquilo que foi compartilhado, né, nesses textos possa ter contribuído aí com o crescimento de vocês. E que o Senhor Jesus abençoe a todos vocês, né? Que Deus abençoe, que Ele dê saúde, né? Que Ele dê força, que a graça dele esteja sobre a vida de todos vocês, para fortalecer vocês, para que vocês não desanimem, para que vocês não desistam da sua fé. Eu sei que as lutas vêm, as tentações vêm, os maus pensamentos vêm, o desânimo vem, mas que a gente se esforce, porque não é fácil, não é uma coisa simples, né? Viver nesse mundo sendo fiel a Deus não é uma tarefa fácil, mas também o Senhor Jesus nunca disse que seria, mas Ele diz que Ele sempre estaria conosco para suprir as nossas necessidades, sempre estaria conosco para nos dar a força que a gente precisa, e que sobre nós não viria nenhum tipo de tentação que nós não teríamos condições de superá-la, né? Então, que a gente possa ter fé para colocar isso em prática, resistir até o sangue, né? Então, que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, graças a Deus.